igreja? Amém. Podem tomar assento, por gentileza. É um prazer e um privilégio estar convosco nesta tarde de domingo, no primeiro dia da semana, o que o Senhor fez para que nesse dia nós nos alegrássemos. Privilégio retornar ao Japão, sempre que eu posso estar aqui, é uma grande honra, da parte do Senhor, um privilégio que não mereço. Reconheço que por bondade de Deus aqui estamos. E sempre que estamos entre os irmãos, eu disse ao pastor Edivaldo Militão, esse querido amigo, sincero de Deus, que esta é uma igreja abençoada, uma igreja brasileira que sobrevive numa outra nação. E eu sei que os desafios diários são muitos, e cada desafio é um gigante que vocês têm que derrubar a cada dia. Mas eu tenho certeza que vocês sabem que sem Jesus nós nada podemos fazer. Sem a presença de Cristo em nossas vidas é impossível fazermos qualquer coisa, ou na nossa vida secular, na nossa vida espiritual, não importa, sem Ele nós nada somos. E se estamos aqui nesta tarde, eu quero reconhecer que é pela bondade e misericórdia do Senhor. É um privilégio estar com o pastor Curtis McGee, pastor Chase nessa tarde, que foram os veículos através do qual Deus nos permitiu chegar até vocês neste ano. Pastor Curtis McGee, depois ele estará se apresentando, é um querido amigo da nossa Assembleia de Deus na cidade de Viamão, lá no Rio Grande do Sul, onde pastoreamos, e tem sido um canal de bênção para as nossas vidas, ministrando já há muitos anos. E ele também é um grande parceiro da Escola de Cristo Internacional, que através da vida do pastor Brian já passou por aqui, e está hoje trabalhando e operando aí no Japão, em outras cidades. E nós nos alegramos, irmãos, pela própria Escola de Cristo, que foi o primeiro trabalho que eu pude trazer até a querida igreja aqui no Japão, JMEAD. Ela foi traduzida e também para o português, e depois foi impressa todos os livros da Escola de Cristo pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus lá no Brasil, pela CPAD. CPAD imprimiu todo o material da Escola de Cristo de forma missionária, e hoje nós temos o material da Escola de Cristo no Brasil em português para abençoar a vida daqueles que fizerem a Escola de Cristo. Ela passou no Conselho de Educação e o Conselho de Consultoria Religiosa e foi aprovado com louvor e com êxito. E a Escola de Cristo hoje está em português, em uma edição muito linda, e pela CPAD, nós louvamos a Deus por este trabalho, sabendo de que vocês que receberam a escola, assim como eu a trouxe, e como o pastor Brian também ministrou, ela foi aprovada por Deus, não só em todos os países, mais de 150 países do mundo, mas também foi aprovada na nossa nação, pelo nosso conselho religioso, da Casa Publicadora, e hoje é um instrumento de bênção na vida de muitas pessoas. Glória a Deus por isso. Você faz parte dessa história, você pode dar glória a Deus ao Senhor. Queridos irmãos, eu trago a saudação da nossa querida igreja, na pessoa do pastor Dani Matos, que esteve com o pastor Haroldo, ali em Lisboa, em Portugal, nesses dias em que ele esteve viajando, para empossar um novo missionário naquela cidade, missionário pastor Valdecir Quevedo, a irmã Cristina Quevedo, a Keké, que é a Kathleen, a minha afilhada, e também o Calil Davi, meu afilhado. É uma família de missionários que Deus usou muito no Paraguai, e por último estavam no Peru. Quando o missionário Valdecir chegou no Peru, não havia uma igreja do nosso trabalho, nenhuma igreja. E encerrando o trabalho dele agora e sendo transferido para
então Lisboa e Portugal, ele deixou 9 congregações abertas, sendo que uma no bairro São Miguel, que fica na cidade de Lima, onde não havia trabalho. Inclusive, um pastor que investe muito ali em São Paulo, no Peru, não tinha, depois de tantos anos, nenhum trabalho aberto em Lima. E o missionário Valdecir chegou sem casa, chegou sem igreja, não tinha lugar nem para morar. Nós tivemos que colocá-lo no hotel, até que ele localizasse uma residência, para que ele pudesse encontrar lugar e morar. E Deus abriu as portas, que conseguimos, no bairro de São Miguel, abrir uma linda igreja. E o trabalho hoje do Peru, em Lima, está na responsabilidade da Assembleia de Deus em Angra dos Reis, pastor Josias, um querido homem de Deus, que para que o missionário Valdecir pudesse ir ao Portugal, ele assumiu a nossa obra lá no Peru. E Deus prepara todas as coisas, Deus sabe o que faz. Quando o pastor Haroldo nos ligou em novembro para entrar em contato com o pastor Davi, nós falamos naquela madrugada. Eu disse para ele que seria uma bênção o pastor Davi poder conversar com ele sobre o trabalho da missão. Isso em novembro. Em outubro, Deus já havia enviado uma missionária até o Peru, na casa dos nossos missionários, dizendo que a Europa já estava aguardando por eles. É isso que Deus faz, irmãos. Ele encaixa todas as coisas. E como Deus fez com a missão, Deus fez conosco para estarmos aqui no Japão com vocês nesses dias. O pastor João Batista, um amado servo de Deus, cuidou de nós de uma maneira tão especial todos esses dias que o pastor Haroldo também esteve de viagem e nos deu toda assistência, um trabalho VIP ele fez. Depois encontramos o amado pastor Sérgio Marialva, que cuidou de nós ali em Kassai, em Hiroshima, em Meiji, nos abençoou, cuidando das nossas vidas, nos dando uma assistência toda especial, porque é a primeira vez que o pastor Magui e também o irmão Chase estão aqui no Japão, e era o desejo já de muitos anos contribuir com esta obra missionária no coração do servo do Senhor. E eu tenho certeza que Deus te abençoará e me abençoará nesses dias que estão por vir. Se você pode, por gentileza, abra a sua Bíblia no 2º capítulo da primeira epístola de Paulo a Timóteo, tema deste evento. Segundo capítulo da primeira epístola de Paulo a Timóteo, versículo de número 4. E assim, amados, como sempre Deus tem nos agraciado, pastor Haroldo Yamamoto, servo de Deus, sempre nos recebe com todo amor e carinho. Na sua pessoa eu quero cumprimentar a todo o amado ministério que está aqui presente, todos os obreiros que vieram das outras cidades, porque esse servo de Deus também, quando nos recebe como diz as Escrituras, com toda a hospitalidade, como se faz aos santos do Senhor. E esta é uma igreja muito amada. Tenho certeza que é o reflexo da vida do seu pastor e dos seus pastores. São pastores que amam, assim a igreja também ama aqueles que por aqui passam. Queridos, isso falo de coração e tenho certeza que vocês sabem de que é absoluta e mais pura verdade. Se você encontrou a primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4, diga amém. Amém. Diz assim: o qual deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém. Ao qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém. Isso é 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, que é o tema deste trabalho. Mas agora eu gostaria que você lesse junto comigo, e se puder, um irmão leia o versículo 1, outro leia o versículo 2, ou outra irmã, em voz bem alta, outro versículo 3, e por fim, o versículo de número 4,
que é o tema do nosso trabalho. Quem pode ler o versículo primeiro, por gentileza? Exorto, pois, antes de tudo, façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Versículo 2. Em favor do rei e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. 3. Pois isso é agradável e bom diante de Deus, nosso Salvador. E o 4. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos irmãos, então vamos lá, a palavra do Senhor. Primeiramente, Paulo está dizendo aqui na sua epístola: exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Você sabe que súplicas, orações e intercessões são sinônimos no aspecto da nossa apresentação diante de Deus. Quando nos apresentamos diante de Deus, podemos suplicar a Ele, podemos simplesmente orar, ou até mesmo interceder. Mas todas estas três atitudes, elas estão interligadas entre si. E por fim, ações de graças por todos os homens. Por incrível que pareça, Deus está dizendo para que nós adoremos a Ele por todos aqueles que estão acima de nós, seja no ambiente secular, ou seja no ambiente eclesiástico, o ambiente da igreja. E se tem uma coisa que você deve fazer, é dar graças a Deus pelos pastores que Deus colocou sobre a tua vida. Você deve lembrar que todos eles, apesar de serem pastores, são seres humanos como você é. E são cheios de limitações, falhas e erros como qualquer outro homem, como qualquer outra pessoa. Porém foram chamados por Deus, foram preparados por Deus para exercer autoridade sobre a sua vida. E Paulo está dizendo para que nós sejamos sábios. Nesta pequena introdução, Paulo está dizendo que nós tenhamos consciência de que devemos sim dar ações de graças a Deus por todos os homens. Mas eu quero focar nesta ação de graça pela vida daqueles que Deus colocou como autoridade espiritual sobre as nossas vidas. Uma das grandes falhas da igreja é se esquecer de colocar em oração aqueles que presidem sobre suas vidas. Se você quer uma igreja abençoada, se você quer uma igreja em que a manifestação do Espírito Santo seja realizada com toda liberdade, se você quer uma igreja que cresça, que se desenvolva no amor, no conhecimento de Deus, então ore e peça a Deus que use aqueles que Ele colocou sobre a sua vida para te pastorear e te liderar enquanto a igreja está aqui nesta terra. É fácil nós apontarmos o erro para do ministro ou a falha que ele possui em sua vida, mas é difícil nós orarmos e pedirmos a Deus que lhe dê graça, que lhe dê sabedoria, que lhe livre do mal, que lhe guarde na hora da provação e tentação. Ou você acha que o pastor não passa a mesma tentação que você como membro passa na igreja? Ou você acha que o pastor não passa pelas mesmas dificuldades sociais que você passa sendo membro da igreja? E aqui o apóstolo Paulo está dizendo que nós devemos dar ações de graças pelos reis, por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada, isto na nossa sociedade, em toda piedade e honestidade. Mas eu me refiro à nossa oração pela vida daqueles que o Senhor colocou sobre nós como autoridade espiritual.
Eu quero trazer a responsabilidade à igreja de abençoar a vida do seu pastor, da sua esposa, dos seus filhos, para que eles, sendo abençoados, possam exercer o ministério pastoral no devido lugar que Deus lhes colocou. Queridos, é fácil de nós exigirmos dos homens de Deus, é fácil de nós apontarmos o nosso dedo para as suas falhas. O difícil é levar o seu nome em oração e apresentá-los em súplicas, em orações e intercessões diante de Deus, porque eles fazem isso por você. Eles clamam, eles oram, eles se preparam para buscar de Deus uma palavra para atender a necessidade da igreja do Senhor. E quem faz isso por eles? E quem os coloca naquela posição em que eles são o alvo da oração, em que eles são o alvo da intercessão, em que eles são o alvo da sua súplica? Igreja do Senhor, se nós temos que aprender alguma coisa nesses dias que nós estamos aqui, uma das primeiras coisas que te levam ao conhecimento da verdade é que você deve orar por aqueles que Deus colocou sobre a sua vida, e clamar a Deus para que o Senhor os cubra com o seu precioso sangue, lhes dê sabedoria do alto para conduzir o corpo de Cristo em direção ao arrebatamento naquele glorioso dia. E isto que Deus está nos dando neste momento é conhecimento da verdade. Você precisa ouvir esta verdade, e você precisa aplicá-la em sua vida, pois isso é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Existem muitos aspectos que nós podemos extrair desta passagem, mas nessa introdução eu quero que você tenha isso em mente, em seu coração. Ore por aquele que Deus abençoa você todos os dias. Ore por aquela irmã, a esposa do teu pastor, que intercede por a sua igreja todos os dias. Ore pela sua família. Mas veja, o termo deseja neste versículo é a tradução grega de telo, que significa desejar, significa querer, significa ter prazer em. Ou seja, Deus, ele tem prazer em ver com que os homens sejam salvos. Ele se alegra com a salvação de um pecador. Ele se alegra com aquele homem que chega ao conhecimento da verdade. E a vontade de Deus é que o Evangelho, sim, ele progrida. Mas como irá progredir o Evangelho se o pastor da igreja, que deveria ser alvo da oração do povo de Deus, está lutando sozinho? Como pode uma igreja com um líder espiritual que está sobre a sua vida não ter o seu nome colocado quando dobra aquele membro, aquela irmã da igreja, os seus joelhos na presença do Senhor, o seu nome levado em oração? E Deus deseja que o Evangelho progrida, mas para o Evangelho progredir, ele, o pastor, vai estar orando por você, mas você deve estar orando pelo teu pastor. Você vai ser o alvo da oração do homem, da mulher de Deus, mas o homem e a mulher de Deus também tem que ser o alvo da tua oração. Veja, queridos, a vontade de Deus é que os seus efeitos sejam ampliados, sim, a sua obra cresça, mas ela só vai crescer quando nós nos amarmos uns aos outros. É fácil você colocar a responsabilidade de amar sobre os ombros do teu pastor. Por ser pastor, por ser o teu líder, ele tem a obrigação de amar, independente de quem quer que seja. Mas se você tem amado o teu pastor, tem colocado a tua pastora em oração, tem amado eles e desejado pela vida deles o melhor, tanto quanto eles têm desejado pela tua, queridos irmãos, aqui no capítulo 22 de Mateus, versículo 16, nos diz: e enviaram-lhe os seus discípulos, juntamente com os herodianos, a dizer: mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas segundo a verdade o caminho de Deus. Aquele que está sobre a tua vida
e Ele sendo verdadeiro e te ensinando segundo a verdade o caminho de Deus, também deve ser uma pessoa posta em oração diante do Senhor pela tua própria vida, para que aquele que te conduz pelo caminho possa permanecer neste caminho segundo as súplicas e orações que você faz pela sua vida. Queridos irmãos, não é fácil nos nossos dias mantermos um nível de comunhão estreito com Deus, um nível de comunhão profundo com Deus. O pastor muitas vezes é aquele homem que atende pessoas na madrugada, que passa horas conversando e ouvindo os problemas dos irmãos, e muitas vezes estas coisas tomam o seu tempo da oração, tomam o seu tempo de estar na presença de Deus, isto por causa da igreja, isto por sua causa. Você muitas vezes não nota, não percebe que os teus problemas, as tuas necessidades que você reporta ao pastor, poderiam ser primeiro levados à presença de Deus em oração, poderiam ser primeiro levados à presença do Senhor e ser colocados em súplicas, em orações, em intercessão. Será que antes de você compartilhar com o homem, você não poderia compartilhar com aquele que fez o homem e que pode resolver todos os teus problemas? Aleluia! É fácil ligar para o pastor e dizer: pastor, estou com um problemão aqui. Mas antes de ligar para o pastor, você já discou Jeremias 33:3? Você já chamou, aleluia, pelo canal aquele que está acima da tua vida e acima do teu pastor? Você já apresentou a tua necessidade a Deus? É fácil nós corrermos para aquele que nós sabemos que está nos ouvindo, porque ele está no telefone, ele está respondendo à medida que nós estamos conversando com ele. Mas parece que quando falamos com Deus, um silêncio se dá diante de nós. Mas será que você e eu não deveríamos estar de uma forma a entender que o nosso Deus tem o tempo certo para responder a nossa oração? É, meu Deus. Aleluia. Aleluia. E você muitas vezes sobrecarrega o teu pastor, coloca um peso excessivo sobre as suas costas. É claro que tem situações que o pastor precisa saber, deve saber, para poder orientar a sua vida, orientar os teus passos, sim. Mas será que tudo que nós passamos na vida, primeiro não deve ser levado àquele que tem o conhecimento de toda a verdade, que pode resolver toda e qualquer situação que eu enfrente nesta vida? Aleluia. E quando nós vemos estes homens que enviaram-lhe os seus discípulos, os herodianos disseram: mestre, eu sei que tu és mestre, sabemos que tu és verdadeiro e que tu ensinas segundo a verdade o caminho de Deus, e de ninguém se te dá, porque não olhas para a aparência dos homens. Eles estavam dizendo: Senhor, nós sabemos que tu ensinas segundo a verdade, que tu nos mostra o caminho de Deus. O teu pastor, o teu líder, sim, ele quer que você chegue ao conhecimento da plena verdade. Eu não sei aqui no Japão, mas na minha cidade eu tenho muitos irmãos que, por mais que eu ensine, por mais que eu mostre o caminho pela verdade, não colocam em prática aquilo que ouvem, não colocam em prática na sua vida aquilo que recebem. Muitos problemas seriam evitados se nós, quando saímos da presença de Deus, após termos ouvido a palavra ministrada pelo nosso pastor, pudéssemos colocar em prática aquilo que ouvimos na nossa vida. Meu Deus, aleluia! Oh, aleluia! Como pastor, eu sei que muitas vezes eu estou lá, gasto horas e horas conversando com alguém, orientando, instruindo, e você ora por ele, você ora por ela, e você espera que eles coloquem aquilo que aprenderam em prática, para chegar ao pleno conhecimento da verdade. Mas no outro dia repetem exatamente aquilo que vinham fazendo, continuam cometendo os mesmos erros, tudo porque não colocaram em prática na sua vida aquilo que receberam como ensino, como instrução
segundo a verdade, para que estejam e permaneçam no caminho de Deus. Eita Deus, aleluia, Jesus, aleluia. Aí se sobrecarrega o homem de Deus e tira-se o tempo dele de estar na oração, na palavra de Deus, porque esta é a sua responsabilidade. Ir na presença de Deus, falar com Deus e ouvir Deus falar com ele, para depois entregar à igreja aquilo que o Senhor lhe mandou falar. Meu Deus. É assim que a igreja deve andar. É assim que a igreja deve ser conduzida, pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Aleluia. Mas como terá tempo o homem de Deus de estar diante da palavra de Deus, se ele com o seu carro vira um motorista de ambulância, carrega doente para tudo que é lado? Se toda hora ele está correndo para ir na casa de um, para ir na casa do outro, para ouvir os problemas, que o camarada brigou com a mulher brigou com o camarada, os filhos se desentenderam, quando na verdade tudo poderia ser mais simples, porque o evangelho é simples assim. Você deve colocar em prática o que você recebeu. Você deve colocar em prática a palavra que você ouviu. E se você colocar em prática, os teus problemas são bem menores. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu estou chegando na igreja na terça-feira, estou indo para orar. É o momento da oração. Começa às 8 horas a nossa oração. E eu procuro, sabe fazer o que, irmãos? Eu procuro me desviar dos irmãos. O irmãozinho está vindo lá, paz do Senhor, meu irmão. Paz do Senhor, Deus te abençoe. E eu já estou saindo. Porque se eu parar 2 segundos, o meu ouvido vai ficar desse tamanho, me latejando. Porque eles vão querer me contar tudo que passaram naquele dia. Todos os problemas, todas as dificuldades que enfrentaram. Mesmo que eu diga para eles: amados, eu terei um tempo para estar com você, para ouvi-lo, para escutá-lo, mas agora é a hora do pastor ir dobrar os seus joelhos e orar com a igreja do Senhor. Meu Deus. Pare no corredor como pastor. E será que não é da responsabilidade da igreja de entender que aquela é a hora do pastor orar com ele? O seu culto de oração, lá pelo menos é assim, nós oramos e depois ensinamos a palavra de Deus, e eu depois tenho todo o tempo do mundo para atender os irmãos. Mas aquele momento é o momento da oração. Aquele é o momento do pastor orar pela igreja, com a igreja, da igreja orar com o pastor, pelo pastor. Aleluia. É o momento de nós dobrarmos os nossos joelhos juntos e clamarmos a Deus. Aleluia. E se nós não fizermos isso, igreja, estaremos envolvidos em problemas e mais problemas, e não viveremos o verdadeiro evangelho como deve ser vivido. Aleluia. Parece que o pastor é o solucionador de problemas, e ele não é. Ele não é. Ele pode te orientar, ele pode te dar uma palavra da parte de Deus, de bênção, de vitória, mas digo para você, repito o que eu falei no início: sem Jesus não podemos fazer nada. Aleluia. É Ele quem resolve os nossos problemas. Glória a Deus. Inclusive os problemas do pastor. Inclusive os problemas do pastor. Sabe o que falta? Falta aquilo que o pastor Samuel Tibura mencionou na sua pregação no capítulo 4 do Evangelho de João. Quando Jesus chega na cidade de Sicar, junto ao poço de Jacó, e conversa com aquela mulher samaritana, ele mostra a verdade. Ele mostra a verdade. E ele diz: Deus é espírito, é necessário que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Se você adora Deus, você deve andar como Deus anda. Se Deus é espírito, você deve se apresentar diante de Deus em oração, porque é o momento em que o nosso espírito
Em oração se coloca na presença de Deus. Eu dou um passo para fora da carne e eu entro na dimensão do Espírito. Eu saio do homem carnal e entro na dimensão do homem espiritual, na nova criatura que vai ter comunhão com Ele no Espírito em oração. E se nós fizéssemos mais isso, estaremos muito mais perto do pleno conhecimento da verdade. Porque a verdade anda com aqueles que adoram em espírito. Aleluia. Aleluia. Porque aquele que adora, adora em espírito e em verdade. Glória a Deus. Bendito seja o Rei da Glória. O Evangelho é simples assim. Nós é que complicamos as coisas. Nós é que complicamos e deixamos difícil o nosso viver cristão. Coloque em prática a simplicidade do Evangelho na sua vida. Coloque em prática a simplicidade do Evangelho e ela vai te conduzir à verdade, como o Senhor Jesus apresentou aos herodianos. Ela vai te conduzir no caminho de Deus. Aleluia. Quem anda na verdade, e nós vamos chegar um pouco mais adiante ainda, e lá compreenderemos que este pleno conhecimento, Deus quer não apenas na vida do seu irmão, mas na sua vida, aplicado à sua própria vida. E o que faz o seu irmão melhor do que você, que ele tem condições no seu entendimento de ser mais capaz de atingir esse pleno conhecimento do que você mesmo. O seu irmão não é mais especial do que você, a sua irmã não é mais especial para Deus do que você. É que talvez o seu irmão tenha buscado mais na verdade o conhecimento do Deus vivo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Talvez o seu irmão tenha orado mais. Você já parou para pensar? Talvez o seu irmão esteja na presença de Deus, em oração, em súplicas e intercessões. Meu Deus. Talvez ele tenha um tempinho no intervalo do trabalho, lá na empresa, na fábrica, e ao invés de usar todo o tempo para comer, para se alimentar, ele tira alguns minutos e ele abre a sua Bíblia. Meu Deus. E pergunta: papai, o que tu queres falar comigo hoje? Aleluia. Glória a Deus. O que o Senhor quer me revelar hoje, Senhor? Meu Deus. Senhor, eu levantei de madrugada, eu tive que pegar o carro e sair em direção à empresa. Senhor, eu não tive tempo até agora, mas Senhor, no meu intervalo, eu vou levar a Tua palavra comigo. Eu preciso ouvir a Tua voz. Aleluia. Eu vou falar contigo, Senhor. Eu vou me colocar na Tua presença. Eu tenho 1 hora. Eu não preciso de 1 hora para comer. Eu preciso de 1 hora. Aleluia. E usar essa 1 hora para me alimentar mais daquilo que Tu tens me dado. E eu não tenho tomado, aleluia, vantagem sobre aquilo que Tu me concedeu. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, eu tenho dito isso na nossa querida igreja, lá em Viamão. Nós precisamos buscar, aleluia, o verdadeiro e pleno conhecimento de Deus. Mas aquele que faz isso, sim, ele paga um preço, ele vai ser exigido dele um sacrifício. Mas falar em sacrifício, falar em pagar preço hoje, não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Queremos os benefícios de uma vida tranquila e sossegada. Mas deixa eu dizer uma coisa: para ter uma vida realmente tranquila e sossegada, só mesmo com aquela paz que excede todo o entendimento. Aleluia. E se você não buscá-la, você vai andar em tribulação. Se você não buscá-la, você vai andar em tribulação. Porque o Deus de paz, Ele esmagará a Satanás debaixo dos nossos pés, se formos fiéis a Ele. O Deus de paz, você entendeu o que eu disse? O Deus de paz, é Ele que tem a paz que excede todo o entendimento. Aleluia, aleluia. E pleno conhecimento, o vocábulo grego aqui é hipnosis, que significa, aleluia, um conhecimento total, intensificado,
um conhecimento mais amplo. Você sai da superfície, você mergulha nas profundezas do Espírito de Deus. Você vai mais fundo na palavra de Deus. Você não fica na mera leitura das Escrituras. Você lê a palavra esperando que o Espírito Santo toque nessas letras para Deus falar contigo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. É quando você abre as Escrituras e você sabe que não é um mero livro, mas é Ele, o próprio Deus, falando contigo. Meu Deus. Aleluia. Este pleno conhecimento no vocábulo grego fala em você intensificar, em você de maneira exaustiva, ou seja, que te leva até ao cansaço, se esmerar para buscá-lo, alcançá-lo na sua vida, aprofundar-se nele, sair da superfície. Na superfície, enquanto você está ali, você respira, você consegue respirar, mas para mergulhar vai exigir mais do teu corpo, vai exigir mais da tua habilidade de segurar a respiração. E quando você mergulha, se algo der errado, você tem medo de ser sufocado, se afogar. Mas escute o que eu estou lhe dizendo: quando nós nos saímos da superfície da vida religiosa e entramos nas profundezas do Espírito, eu lhe afirmo, você não vai se afogar, você não vai sucumbir. Ao contrário, você vai viver, e vai viver na plenitude de Deus. Aleluia, aleluia. Mergulhe, sai da superfície, irmão. Vai pela verdade, viver no caminho de Deus. E o caminho de Deus é um caminho de glória, é um caminho de poder, é um caminho da manifestação da vida de Cristo em você. Aí você não vai sobrecarregar o teu pastor, porque Jesus vai estar andando com você. E quando você precisar de uma resposta, você a tem. A palavra você já leu, o Espírito já tocou em você, a revelação de Deus já veio, e você está andando na presença do Senhor. Aleluia. O Evangelho é simples assim, igreja. Nós não precisamos, aleluia, de maneira nenhuma complicá-la. O Evangelho expressa a verdade. O Evangelho expressa a verdade. E Cristo Jesus é a verdade em pessoa. Aleluia. Ele é a verdade personificada. Se você quer andar na verdade, ande com Jesus. Se você quer andar na verdade, ande com Ele. Aleluia. Foi Ele quem disse: eu sou o caminho e a verdade. Diga comigo: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Você percebeu o que você acabou de citar comigo? São as palavras dele. Foi ele quem disse que é a verdade. Ande com Jesus e você não errará o alvo. Eu tenho dito para os nossos jovens lá: padrão é Cristo, modelo de vida é Jesus. Você que não quer errar na sua vida cristã, imite a Jesus. Ande como ele andaria se estivesse no seu lugar. Faça o que ele faria se ele estivesse no seu lugar. Ele é a verdade. Não há erro em Jesus, não há falha em Cristo, não há problemas nele, não há dificuldades no Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. A verdade não é uma coisa, a verdade não é um objeto, a verdade não é um conhecimento abstrato que vem à nossa mente, ao nosso coração. A verdade se chama Jesus de Nazaré. É uma pessoa, a verdade é uma pessoa. Diga para o seu irmão: a verdade é uma pessoa. Diga: a verdade é uma pessoa. Diga para ele: você sabe o nome dela? Você sabe o nome dela? Diga: eu tenho a resposta. Diga: eu tenho a resposta. É Jesus de Nazaré. Diga para o seu irmão: é Jesus de Nazaré. Ele é a verdade viva e personificada do Deus vivo para a sua igreja. A verdade não é uma coisa, a verdade é uma pessoa.
E ele se chama Jesus de Nazaré. Aleluia. Glória a Deus. E ele estabeleceu para nós os pilares desta verdade. O que Jesus veio fazer, não veio fazer de si mesmo, ele veio porque o Pai o enviou. Ele veio fazer o que veio fazer, porque Deus assim determinou. Jesus não veio segundo a sua própria vontade. Jesus veio segundo a vontade do Pai que lhe enviou. Aleluia. O primeiro pilar desta verdade, o primeiro pilar de Cristo, é o próprio Deus. Ele veio sendo a verdade, porque Deus o enviou. Aleluia. Aleluia. Ele não veio fazer o que ele queria fazer pelos homens. Ele veio fazer aquilo que o Pai determinou através da sua vida, por mim e por você. Aleluia. O primeiro pilar de Cristo, da verdade, é o próprio Deus. Bendito seja o seu nome. Aleluia. Por causa do nosso Deus, o homem foi salvo, porque foi ele, Deus, que deu o seu único filho. Você entendeu o que eu disse? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Será que eu li certo este versículo de João, capítulo 3:16? Porque Deus amou o mundo. Porque Deus amou o mundo. Deus decidiu, por causa do seu amor, entregar o seu único filho. E Jesus faz, sendo ele a verdade, o primeiro pilar da verdade, o próprio Deus que o enviou. Aleluia. Deus te amou. Diga para o seu irmão: Deus te amou primeiro. Deus te amou primeiro. Aleluia. Se não fosse ele ter te amado primeiro, você jamais amaria Deus. Você jamais teria amado a Deus se ele não tivesse te amado primeiro. E como é que Deus te ama? Ele te ama entregando o seu único filho por mim e por você. Ele demonstra o seu amor pela tua vida. Ele prova, diz as Escrituras, o seu amor, entregando o seu único filho para te salvar e me salvar. Então Deus é o primeiro e mais importante pilar da verdade, que é Cristo Jesus. Jesus não fazia nada a não ser as obras que ele viu o Pai fazer. Ele não dizia nada a não ser aquelas palavras que ele ouviu o Pai falar. Ele só fazia o que Deus lhe mandava fazer. Jesus era Deus, sim, era Deus, mas ele era 100% homem, e como homem foi submisso ao Pai, humilhou-se, aleluia, entregando a sua própria vida para revelar aos homens o próprio Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse o Senhor Jesus. Eu vim por causa dele. Foi ele quem me enviou a este mundo. Foi ele que disse: filho, vá ao mundo, torne-se homem, 100% homem, e na sua própria carne você vai vencer o diabo, você vai vencer o pecado, você vai vencer o mundo, você vai vencer a carne, e você vai libertar a humanidade da morte e da escravidão do pecado. E Jesus veio fazer exatamente isso. Ele veio estabelecer Deus como o pilar da sua vida. E aonde Jesus prova isso? Lá em Lucas 10:27, aonde Jesus diz que o primeiro e maior de todos os mandamentos é este: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças e com toda a tua alma. Sabe o que Jesus estava dizendo? Deus é o pilar da verdade, o primeiro dos pilares da verdade. Eu vim por causa dele. Se nós estamos aqui, é porque Deus nos amou primeiro, igreja. E Jesus veio para revelar o Pai. Jesus veio para demonstrar o Pai a mim e a você. O segundo e mais importante também pilar da verdade é o próprio Cristo. Ele disse: eu sou a verdade. Não há base para a verdade senão em Cristo, porque ele é a própria verdade. E quando nós olhamos para isso, Jesus disse: eu sou a verdade.
E este que diz ser a verdade, prova ser verdadeiro. Os homens declararam que ele era verdadeiro. Naquela época, os herodianos que nós lemos em Mateus 22:16 declararam: sabemos que tu és verdadeiro e que tu tens ensinado segundo a verdade o caminho de Deus. Agora escute o que eu estou lhe dizendo. Ele nos ensinou, ele nos deixou tudo o que devemos seguir. A pergunta é: estamos seguindo seus passos? Estamos nos conduzindo segundo a verdade que ele nos revelou? Porque se Deus é o primeiro pilar, Cristo é aqui o outro pilar da verdade. A vida dele é o padrão de vida para mim e para você. O jeito dele viver aqui no Japão é o jeito para você viver. Aleluia. Não há outra maneira, não há outro padrão, não há outra identidade para você seguir. Se você quer ser parecido com alguém, não seja parecido com seu pai, não seja parecido com a sua mãe, não seja parecido com o pastor, não seja parecido com a pastora, seja parecido com ele, seja parecido com Cristo, seja semelhante a ele. Aleluia! Aleluia, aleluia. É difícil, né? Não é fácil, é uma tarefa muito difícil, mas eu digo, só vai alcançar essa graça aquele que estiver disposto a pagar o preço. Eu sei que não tem muitos aleluias nem glórias a Deus quando a gente fala em pagar preço nos nossos dias. Eu sei que não tem muito glória a Deus e aleluia quando a gente fala em sacrificar. Em sacrificar. Você está sacrificando. Você deixou o seu feriado para estar numa escola bíblica. Alguém pode ter dito para você: você é louco, você perdeu a noção da realidade. Você trabalha tanto, você merece um descanso. Mas o Espírito Santo, ele despertou você para sacrificar ao Senhor e para repousar nos seus braços sob o poder da sua palavra nesses dias. Aleluia. Quantos concordam com isso? Pode dizer glória a Deus. Você escolheu a melhor parte, igreja. Mas quem hoje gosta de ouvir falar em pagar preço e sacrificar? Agora escute, o maior exemplo de sacrifício, aquele que pagou o maior preço, é sobre ele que eu estou falando nesta hora. É sobre a pessoa bendita de Jesus que eu estou ministrando neste momento. Foi ele o maior exemplo de entrega. Agora deixa eu dizer mais uma coisa para você. Aquele mesmo que se entregou, ele tinha poder para entregar a sua vida. E diga comigo glória a Deus nesta hora. Diga glória a Deus. Ele tinha poder para entregar a sua vida e tornar a tomá-la de volta. Aleluia. Aquele que entregou a sua vida tinha poder para tornar a tomá-la de volta. Já tinham perguntado antes: quem é este homem? Quem é ele? Que até o mar e o vento lhe obedecem. Quem é ele que ressuscita os mortos? Quem é ele? Eu lhe digo, ele é a verdade que está entre nós hoje. A mais absoluta verdade que está entre nós aqui hoje. Oh, aleluia, eu sinto a presença dele, eu sinto a glória dele, a manifestação da sua presença neste lugar. Aleluia. O nosso Deus é o primeiro pilar da verdade. Jeremias 10:10 disse: mas o Senhor Deus é a verdade, Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Ao seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. O nosso Deus é a verdade. Aleluia, o teu Deus é a verdade. Se alguém te questionar, diga: eu vivo na verdade, porque o meu Deus é a verdade. Ele é o pilar da verdade, Ele é a estrutura da minha vida. Se eu sou crente, se eu sirvo a Deus, é porque este Deus nunca me enganou. Aleluia. Nunca me levou na direção incorreta, nunca me conduziu ao lugar errado. Talvez você diga: mas eu já passei por desertos. O próprio Senhor Jesus enfrentou o próprio Senhor Jesus, logo que foi batizado com o Espírito Santo, por ele foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo.
Cometeu Deus um erro? Cometeu Deus um engano? De maneira nenhuma. Quem levou Cristo para o deserto foi o próprio Espírito Santo, que é Deus. E o Espírito de Deus é o Espírito da verdade. E esse Espírito da verdade o levou para lá, para derrotar mais uma vez o diabo. E ao fim de 40 dias sair dali, aleluia, com poder e autoridade, para expulsar demônios, para curar os enfermos, para ressuscitar os mortos, para ir lá numa ilha de Gadara e pegar um homem que se revolvia nos sepulcros e tirar dele toda aquela legião de demônios e fazer dele um dos maiores missionários da sua época. O meu e o teu Senhor Jesus passou por um deserto de 40 dias e 40 noites, mas não foi um erro, não foi um engano da parte de Deus. Deus o levou para o deserto para glorificar o seu nome na sua vida, na vida do seu filho amado. Quando Deus te conduz a um lugar, quando Deus te leva a um lugar pelo Espírito Santo, pode ser até um deserto, Deus não se enganou com você. Você acha que não entendeu o que eu disse? Eu vou repetir de novo. Deus, quando te leva para um deserto, Deus, quando te permite passar por uma provação, Deus não se enganou com você. Deus não se enganou com você. Ele sabe o que precisa tratar na tua vida. Ele sabe o que precisa tirar de você. Ele sabe o que precisa arrumar na tua casa. Você confia em Deus? Você confia mesmo em Deus? Então ande com Ele de olhos fechados. Então ande com Ele de olhos fechados. Ande com Ele de olhos fechados, igreja. Confie no Senhor. De olhos fechados. Ele não vai te levar, aleluia, a ponto de você cair. Não. Talvez, queridos irmãos, o caminho seja difícil de passar. Hajam pedras, hajam obstáculos. Mas se Ele está te conduzindo, bendito seja o nome do Senhor eterno. Você vai chegar do outro lado. Você vai alcançar o porto seguro. E Ele na sua vida será glorificado. Aleluia, aleluia, aleluia. O terceiro pilar da verdade é o próprio Espírito Santo de Deus. Nunca houve uma necessidade tão grande como nos nossos dias de sermos cheios do Espírito Santo. Você ouviu o que eu disse? Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa ser cheia da presença do Espírito Santo na sua vida. Mas só tem uma maneira de você ser cheio do Espírito Santo. Aí vem a pior parte. Você tem que esvaziar-se a si mesmo. Você tem que esvaziar-se a si mesmo. Se tiver outra pessoa vivendo dentro de você que não seja Ele, você nunca será cheio do Espírito Santo. Só tem uma maneira de você ser cheio. Você tem que morrer para si mesmo, negar-se a si mesmo. E voltei a falar de novo em pagar o preço. Voltei a falar de novo em sacrifício. Voltei a falar de novo em altar de oração. É ali que eu morro todos os dias para mim mesmo. É ali que eu me esvazio de mim mesmo. É ali que eu derramo a minha alma na presença do Senhor. É ali que eu digo a Ele: Senhor, eu quero ser cheio. Encha a minha vida da Tua presença. Enquanto Ele tiver um rival vivendo neste templo aí, Ele nunca poderá te encher plenamente. Enquanto houver um rival lutando contra a presença do Espírito Santo na tua vida, ele jamais poderá encher você. Você tem que se esvaziar. Você tem que deixar tudo de lado. Abandonar-se a si mesmo. Deixar os teus desejos e as tuas vontades de lado, para que a vontade de Deus se cumpra na sua vida. Deus nos chamou neste momento para nós enfrentarmos um grande desafio. O desafio de chegarmos ao pleno conhecimento da verdade.
E a verdade que Deus está nos ensinando neste primeiro momento é que você, aleluia, para viver esta verdade, precisa ter a presença de Deus, o primeiro pilar na sua vida. Precisa ter a presença de Jesus Cristo, o segundo pilar que apresentei, plenamente na sua vida. Terceiro lugar, você precisa ter plenamente a presença do Espírito Santo na tua vida. Mas como o Espírito é santo, ele não tem parte com o pecado. E abandonar pecados não são tarefas fáceis nos nossos dias. Quem está disposto a negar-se a si mesmo? Quem está disposto a morrer para si mesmo? Para que Ele encha a sua vida com a sua glória. Para que Ele encha você da presença do Todo-Poderoso. Oh, aleluia. Quem está disposto a fazer isso, queridos? E o quarto e último pilar é a própria palavra de Deus. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. E o verbo se fez carne. Diga comigo, e o verbo se fez carne. Agora diga comigo, a palavra se fez carne. É a mesma coisa. O verbo é a palavra é o verbo. Quem é o verbo? Quem é o verbo? Eu ouvi alguém dizer, quem é o verbo? É Jesus. E quem é a palavra? E quem é a verdade? Tudo é Ele. Diga glória a Deus. Tudo é Ele. Ele é tudo em todos. Você quer viver a verdade? Viva Jesus na sua vida. A presença de Cristo na sua vida. A glória de Cristo na sua vida. Aleluia, alicerce-se na palavra, conheça esta palavra. Ela chegou em português aqui no Japão para você. Ela não está em Nihongo, ela está em japonês, não está. Ela está em português para você. Aleluia. Coma este livro, coma esta palavra, alimente-se dela todo dia. Ela é o quarto pilar da verdade. Se você se estruturar nesses pilares, você terá a verdade na sua vida. Você chegará ao pleno conhecimento da verdade. Mas tem que haver um esforço, tem que haver um sacrifício, tem que se desejar pagar um preço para se alcançar, aleluia, esta graça na sua vida. Eu pergunto, quem dentre nós nesta hora, já quase nesta noite, quem dentre nós está disposto a abraçar esse desafio, a enfrentar esta grande realidade que está diante da igreja do Senhor, em todos os lugares sobre a face da terra? Os mesmos desafios nossos irmãos estão passando, lá nós estamos passando no Brasil, vocês aqui estão passando no Japão, viver uma vida plena com Deus, do pleno conhecimento da verdade. Mas se a verdade não estiver na sua vida, você não tem conhecimento nenhum dela. Primeiro, a presença dele, a manifestação da glória dele. Abra-se para a presença de Deus, abra o teu coração para a glória de Deus, abra a tua vida para a presença de Cristo, esvazie-se a si mesmo, entregue-se agora, vai fazer toda a diferença na sua vida. Você vai ser um marido melhor, você vai ser uma esposa melhor, você vai ser um filho melhor, você vai ser um empregado melhor, você vai ser um irmão melhor na igreja. Está disposto a pagar o preço? Está disposto a pagar o preço? Se você pagar o preço, Ele vai te honrar. Se você pagar o preço, Ele vai se manifestar na sua vida. Se você não se render a este mundo, se você não negar a Cristo na sua vida, o nosso Deus estará lá contigo. O nosso Deus manifestará a sua presença. A glória dele estará com a sua vida. Eu creio, aleluia, que Ele já está aqui nessa noite, sondando corações, sondando vidas, para ver se podem se estabelecer nos pilares da verdade, para alcançar o pleno conhecimento da verdade, para que a verdade seja a base da sua vida. Irmão,
Tem tanta imitação e falsidade nos nossos dias. Tem tanta imitação das coisas espirituais no meio religioso, nos círculos pentecostais. Mas deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite. Eu creio numa igreja cheia do Espírito Santo, que vive plenamente na base da verdade. E eu sei que esta igreja está aqui também comigo nesta noite. Eu sei que esta igreja concorda comigo nesta noite. Eu sei que esta igreja quer pagar o preço para que a verdade seja a base da sua vida aqui nesta noite. Você pode ficar em pé se você é esta igreja. Você pode ficar em pé se você é esta igreja. E se você é esta igreja, fale com ele. Fale com ele agora. Você mesmo diga para ele: eu abraço o desafio. Eu aceito o desafio, eu abraço o desafio, Senhor, de me render, de me entregar, de me esvaziar, de ser menos eu, mais de Ti, Senhor. Fale com Deus agora, fale com Deus agora em oração, fale com Deus apenas alguns minutos, fale com Deus em oração. Fale com Deus em oração, diga a Deus em oração que você está disposto a pagar o preço. As pessoas não querem mais ouvir falar em pagar preço, em negar-se a si mesmo, mas este evangelho não mudou. Aleluia! Se você pode fechar os seus olhos, levantar as suas mãos aos céus um instante, largue a Bíblia, largue o que você estiver segurando, descruze os braços, solte as mãos, levante as suas mãos em direção a Ele, fale com Ele, abra o teu coração para Ele, diga para Ele: Senhor, mas eu não consigo. Ele sabe se você consegue, Ele sabe se você não consegue. Apenas diga para Ele que você quer vencer esse desafio. Apenas diga para Ele que você quer vencer esse desafio. Eu quero viver nos pilares da verdade. Eu quero viver com a presença de Deus na minha vida. Eu quero ser imitador de Cristo na minha vida. Eu quero ser cheio do Espírito Santo na minha vida. Eu quero a Tua palavra na minha vida. Levante a sua mão para os céus. Eu sei que é uma escola bíblica. Eu sei que é uma escola, mas é a palavra de Deus. É o Espírito de Deus que está operando pela sua palavra. E eu sei que você quer mais do que qualquer um. Você quer a presença dele na sua vida. Ele me baixou, você não quer um ministério fraco. Você não quer um ministério falso. Você não quer uma vida religiosa, uma vida cristã coberta de falsidade e de aparência. Você quer a verdade. Você encosta a cabeça no travesseiro e pensa que está tudo tranquilo, mas nem se dirigiu a Deus em oração para interceder por a vida daquele que pediu que você clamasse por ele. Oh, aleluia. Eu sei que essa igreja ama a verdade, porque ama Jesus. Mas se você quer a vida de Jesus em você, vamos voltar e pagar o preço. Vamos nos esvaziar um instante na presença de Deus. Eu quero encerrar dizendo a você: eu lhe prometo uma coisa. Se você se esvaziar de si mesmo neste momento, e você sentir a presença e a glória de Deus na sua vida como você nunca sentiu antes, você jamais vai deixar a tua própria vida tomar conta de você de novo.
você jamais vai querer ser cheio de si mesmo mais uma vez. Depois de você experimentar a glória de Deus na sua vida, você vai querer ser cheio dele para sempre. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando aqui nessa noite? Porque a presença dele não se compara com a presença do teu eu, da tua própria vida, enchendo o teu coração de desejos e vontades. A presença de Deus, ela nos satisfaz. A glória de Deus nos alegra. A glória e a presença de Deus faz toda a diferença na nossa vida. Só aquele que quer sentir a presença de Deus, só aquele que quer a verdade, levante a sua mão comigo agora. Você que é batizado com o Espírito Santo, procure ser renovado agora. Você que é batizado no Espírito Santo, procure o renovo de Deus agora. Você que veio a esta escola bíblica, o Senhor está falando contigo, o Senhor está te chamando a vencer o desafio, mas você não está sozinho, você não está sozinho, Ele está com você. Sendo cheio da presença do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Toda a nossa juventude, esses jovens abençoados, jovens cheios do Espírito Santo, jovens que têm promessas.